O apito curto o é no exato momento em que Davi abriu a venda azul contra os olhos. A mãozinha dele tremia, não de medo, mas do arrepio bom da expectativa que a madrasta alimentava com a voz açucarada. "Preparado para a brincadeira, Davizinho?" disse Bárbara, com aquele sorriso que nunca encostava nos olhos. "Quem corre mais rápido ganha um chocolate enorme, mas tem que ser de olhos vendidos." "Combinado?" Pelo tecido fino, Davi só via o vermelho que o sol furava. O calor prensava a tarde e o chão vibrava como se tivesse coração. A alguns metros, a faixa de ferro duplicada cortava a estrada de terra, sem cancelamento, sem guarda. O cargueiro vinha longe, parecia longe. E mesmo assim, o apito arrebentava a distância em lâminas. 40 minutos antes, Lia estava de joelhos, com as mãos num ferrolho enferrujado de porão que não via gente há anos. A madeira inchada, o cheiro de mofo, a escuridão gordurosa que grudava na garganta. Ela tinha ouvido tudo. A voz da madrasta soprando ao telefone, a risada abafada de Renato, o namorado. "É hoje. Ninguém passa essa passagem de nível." Brincadeira de corrida. Ele é asmático. Se não for o trem, é o fôlego. Lia mordeu as lágrimas como quem mastiga ferro. O celular sem sinal enterrado no bolso. A lanterna do aparelho arriscando pó e teias. Ela passou a vida cuidando de crianças, mas não como Davi. 5 anos, o peito que às vezes cantava feito flauta desafinada, e os olhos grandes que confiavam no mundo sem pedir recibo. Lia sabia que alguém que conspirava contra isso não merecia o título de gente. Empurrou. Puxo. O ferrolho gemeu um som de bicho. O trinco cedeu numa ponta de ferrugem. Ela subiu os degraus 2 a 2, o coração batendo tão alto que parecia um sapato esquecido num tambor. A cozinha vazia. O silêncio de casa rica quando fica sozinha. Lembrança de panelas polidas, de mármore que cheira a limão. No quarto de Davi, a cama arrumada demais. A mochila dele não estava. No aparador, fingindo descoberto, o bilhete que Bárbara deixou. Passeio surpresa. Voltamos antes do jantar. Beijos, B. E em cima do bilhete, a coisa mais cruel que Lia já viu. O remédio espaçoso de resgate de Davi, o inalador azul, quieto. Foi o que fez correr. Ela pegou o inalador, a bolsa, a chave velha da portaria que ainda ficou pendurada num prego, desceu as escadas trocando os pés, atravessou o saguão, transportada por um táxi no meio da rua, sem medir perigo. O motorista, um senhor de boné, levou um susto. "Dona, a senhora tá bem?" "Não. Preciso chegar na passagem de nível do quilômetro 18 antes da estação." "Agora," ele arregalou os olhos. "A do Santa Luzia? Não tem movimento lá." "Ui, agora." A voz de Lia saiu numa altura que ela não conhecia. "É uma criança." Ele engoliu seco, jogou a marcha. O táxi partiu cuspindo cascalho. O relógio no painel piscou 11h27. O céu era uma colcha branca, e o vento que entrava pela janela aberta esfarelava poeira no rosto de Lia. No caminho, a lembrança encarcou. A voz do advogado semanas antes, no velório de Henrique. Ele deixou tudo amarrado, dona Lia. Confie em favor do menino, herdado preso até a maioridade, tutela temporária a quem ele mais confiava para o cuidado imediato, a senhora. Não podemos impedir uma madrasta de conviver, mas a palavra dele te põe na linha de frente. Lia tinha tremido no banco da igreja, não de medo da responsabilidade, mas do sussurro frio que sentiu quando vislumbrou Bárbara, parou em pé, seca, recebendo pêsames como quem recebe cartões de visita.
O marido de Bárbara, Henrique, homem de riso fácil e pressa para abraçar, havia caído na Serra do Japi numa curva que ele conhecia de olhos fechados. O carro não explodiu, não virou emoção de jornal. Só cortesão em silêncio no lugar mais imbecil. A polícia disse, acidente, pista molhada. Lia não entendia e, ainda assim, guardou a dúvida como quem guarda uma faca na gaveta e tranca 2 vezes. Dona, se eu cortar pelo Jardim Itália, a gente evita os semáforos. O taxista avisou. Corta! Ela ligou para o Dr. Álvaro. Caixa postal. Ligou para a portaria. Nada. Ligou para o número de emergência da cidade. O participante escolheu Lia atropelar as palavras e pensou, mecânica, local exato? Lia respondeu, passagem de nível do quilômetro 18, Santa Luzia, sem cancelamento, uma mulher com uma criança. A atendente engatou o protocolo, prometeu mandar uma viatura. Lia desligou no meio da frase porque o táxi dobrou a rua da escola municipal. E por um átimo ela viu o mundo como Davi veria. Grande demais, rápido demais, confiável. Dona, a senhora mora por lá? O motorista. Eu trabalho para ele. Ela foi designada para o inalador. E ele é a minha casa agora. No acostamento de terra, já perto da passagem, o táxi quase atropelou a sombra longa de um eucalipto. Lia sentiu o estalo no peito antes de ouvir o trem. O apito era um grito de bicho antigo. A vibração subiu pelas rodas, entrou pelo piso, veio morar nos ossos. Ela viu de longe. Um lenço azul apertado no rosto de um menino. Um laço improvisado por mãos que sabiam improvisar maldade. Bárbara, jeans claro, camiseta branca, óculos de sol que espelhavam o mundo, inclinada como quem faz carinho no ouvido. Ao lado, um homem magro de boné mexia no celular, filmando ou cronometrando. Lia não teve certeza. Renato. Eu paro aqui. O taxista já freava, assustado. Lia abriu a porta antes do carro parar de vez. O vento quente bateu no rosto. O cheiro de ferro, de madeira velha e de grama amassada amontoou-se no nariz. Ela correu. O mundo, então, diminuiu ao tamanho do tênis surrado de Davi, branco encardido, que arriscou a terra 2 passos além de onde ele estava. Porque Bárbara disse cantando, 2, 3, já. Davi partiu na direção que a voz designada, como todos os meninos de 5 anos, partem quando um adulto em quem define diz vai. O apito curto, mais perto. O boné de Renato virou para o trilho também. Lia concordou com o nome dele, mas o grito ficou preso no barulho. Davi bocejou um hã? Curto, tropeçou, riu do tropeço, mas a risada virou um restinho de tosse. Lia reconheceu aquele tosse. Era o chiado anunciando uma tempestade dentro do peito. Davi! O nome virou um estalo de chicote. Para aí, meu amor, para. Bárbara se virou. Os óculos mostraram Lia minúscula, suja de porão, o cabelo colado de suor. No canto da boca, Bárbara deixou aparecer, por um susto de segundo, a coisa que Lia sempre soube que morava ali. Ausência. Uma ausência que não sabia a diferença entre bonecos e meninos, entre jogos e armadilhas. Ah, Lia, disse Bárbara. E o tom foi de quem reencontra uma vizinha na padaria. Renato xingou algo que ficou sem vento. Davi, às cegas, escorregou o pé num pedregulho, corrigiu, deu outro passo. Um brilho metálico numa curva lá ao fundo cresceu. O trilho cantou. O trem fez o chão virar mar.
Lia sentiu o mundo se apertar até girar um funil que cabia na distância entre as mãos dela e os 40 centímetros do braço de Davi. O tempo desorganizado. Tudo ficou em câmera lenta e ao mesmo tempo rápido demais. Ela pegou uma lembrança. Ele vai confiar em você, Lia. Henrique tinha aqui no quintal muito antes, em uma tarde de mangueira e pés descalços. Se por algum motivo eu faltar, você segura o mundo para ele um dia, até ele poder segurar sozinho. Lia tinha rido, chamado aquilo de exagero de pai. Agora, Lia entendeu que a promessa tinha peso de ferro. Ela jogou o corpo, como quem se joga para a frente de um ônibus para salvar um cachorro que não entende velocidade. Um pé afundou na areia fofa. O joelho raspou uma pedra e ardeu quente. O braço esticou. Os dedos arranharam o ar como garras, tentando fisgar o vento. O apito do trem dilatou o ouvido. Davi tossiu de novo. A mão de Lia esbarrou no ombro dele. Os dedos fecharam num tecido de camiseta de dinossauro. Um rasgo, um puxão. O peso leve de um corpo pequeno voou para trás no arco do braço dela. Eles caíram como um único bicho assustado para fora do trilho, numa expulsão do calor de aço. O trem passou como uma parede que troveja. O mundo virou vento e poeira. Lia protegeu a cabeça de Davi com o próprio corpo. O trem, cego, levou segundos intermináveis para levar seu próprio comprimento embora. Quando o barulho começou a escorrer, Davi não chorou. O que veio foi um som que Lia temia e conheceu. O chiado fechando a garganta, a busca pelo ar que não vinha inteiro. Ela cumpriu o gesto automático que a vida inteira lhe ensinou. Mão na bolsa, botão, inalador azul. 2 jatos. 1, 2, espera, conta 3. Respire comigo, isso. Calma, calma, meu amor. Eu não consigo. Davi disse entrecortado. Você consegue. Lia devolveu firme e doce, o rosto perto. Eu estou aqui. Bárbara deu 2 passos em direção aos dois, e a máscara social preparada para colar de novo no rosto dela. Meu Deus, Lia! Que imprudência! Quem traz uma criança para... Mas a frase se espatifou quando uma sirene, ainda distante, começou a pingar notas azuis na tarde. Renato guardou o celular no bolso, com dedos apertados pelo nervoso. E Lia fez algo simples. Revelou o dedo para a venda azul caída no chão, para o celular de Renato, para a linha do trilho e para a cara de Bárbara, suja de mentira. O taxista parado parecia um ponto de exclamação único ao volante, a boca aberta. A viatura do 14º Batalhão virou a curva levantando poeira. O apito do trem já tinha virado eco. Davi respirava melhor, o peito ainda em solda quente, mas amansando. Lia, ajoelhada com a saia suja, o joelho sangrando num filete fino, apertava o menino sem esmagar. Quando os policiais saltaram, a tarde se dividiram em 2 lados. De um lado, a verdade crua que entrava como um dardo. Do outro, a maldade elegante que ainda tentava confiar na própria habilidade em emoldurar tudo como um mal-entendido. E, mesmo antes de qualquer palavra oficial, Lia soube que aquela história, a que tinha começado num porão escuro e num sorriso falso, estava só fazendo sua curva mais funda, daquelas que definem quem foi e quem vai ser. Senhora, afaste-se da criança, disse o sargento a voz sem firula, mas sem aspereza. O que aconteceu aqui? Bárbara adiantou-se, alisando o cabelo, como se as unhas pudessem apagar fatos. Um jogo que saiu do controle. A babá perdeu a cabeça. Eu tentei. Ele estava à venda.
Lia respondeu, estendendo o tecido azul com a mão, que tremia pelo excesso de adrenalina, sem dúvida. A senhora mandou ele correr. O trem estava passando. Os olhos de Renato, por uma fenda mínima, traíram a história. Um lampejo de culpa ou impaciência. Não importava qual. Importava que, naquela fresta, cabia uma investigação inteira. As cigarras recomeçaram a cantar. A história de como Henrique morreu, do testamento que mudou a ordem do dinheiro, do advogado que explica, do porão que rangeu, dos áudios que ninguém ouviu, tudo isso engatou à força na ponta daquele trilho. E ainda faltava a parte em que a verdade, que sempre chega atrasada, finalmente toma a frente. Senhora, afaste-se da criança, repetiu o sargento, já apontando para Renato. Ó celular! Renato deu 2 passos para trás, liso, tentando esconder o aparelho na cintura do jeans. O sargento avançou sem pressa, pegou-lhe o pulso e torceu o suficiente para transformar resistência em obediência. O celular caiu na palma da polícia com um baque mole. Do outro lado do trilho, o taxista pediu a mão, sem saber para quem pedir licença. Ele estava filmando, Lia disse, a voz rouca de poeira e adrenalina. Ou cronometrando. O menino estava vendido. Eu não. Renato começou, mas a frase terminou num silêncio mais preocupado que uma confissão. Bárbara, com o cabelo preso num coque que tinha decidido não se desfazer, tentei uma doçura. Sargento, eu sou um madrasta. A gente veio brincar. Essa babá, ela tem surtos. Eu tenho medo do que ela está falando por aí. Posso mostrar mensagens. Tudo pode ser explicado. Tudo pode ser explicado na delegacia, disse o sargento. Por enquanto, sem teatro. Senta os dois. 2 pontos azuis apagados rasgaram à tarde a ambulância. Quando pararam, os paramédicos saltaram com a precisão de quem conhece os minutos exatos do corpo. A enfermeira de colete verde ajoelhou-se ao lado de Lia. O que temos? Ataque asmático leve, pós-estresse? Lia respondeu como quem recita um salmo. 2 jatos do inalador, espaçador em casa, mas ele não usou. Estava à venda. A enfermeira falou à sobrancelha. Venda? Venda. O sargento confirmado. Registre isso. Colocaram Davi na maca baixa. Ele abriu o dedo de Lia, firme, olhando sem entender por que tiravam o mundo do lugar de novo. Lia mudou-se, o rosto já menos branco. Eu vou com você, tá? Disse. É só uma voltadinha. Ó chocolate! Ele sussurrou, ainda procurando o fio da história. A gente inventa um melhor depois. Lia sorriu com o que conseguiu. Que não precisa correr. Bárbara declarou-se num movimento calculado. Eu vou na ambulância. Sou da família. O sargento colocou-se entre ela e a porta. Por agora não. Até que o conselho tutelar chegue e a gente entenda a guarda provisória que está em discussão. A senhora presta depoimento comigo. Guarda provisória? Bárbara repetiu, como se a palavra em si fosse um insulto. Eu sou a esposa do pai dele, sargento. Não é assim que funciona. Hoje é, disse o policial, e nem ele sabia o que aquela resposta iria derramar consequências. O taxista, tímido, estende os dedos. Eu vi a venda. Vi também o moço com celular. A babá saiu do meu carro correndo, parecia filme. Nome? Documento? Vai falar com a delegacia também, o sargento anotou. Renato então tentou o truque do invisível. Falou-se de mansinho, como quem lembra de uma urgência que só ele sabe. Deu 2 passos, um terceiro. O sargento assobiou curto. O outro policial mais novo já estava ao lado dele. Fica na maca, Davi já respirava melhor. O paramédico ajustou o oxímetro sem dedinho.
94. Lia só relaxou quando viu o número subir para 96. Ela pegou uma bolsa e, com cuidado, enfiou o inalador no bolso da enfermeira. Ele fica ansioso se não me vê. Vai junto, uma enfermeira autorizada. Só cuidado do joelho. Tá sangrando. Lia olhou para a própria perna, como se fosse a primeira vez que o corpo se lembrasse de si. O sangue faz um desenho fino, quase elegante, na canela. Na ambulância, dona, coloca gelo. Übermesten, uma enfermeira convidada. O resto a gente resolve. Antes que as portas fechassem, uma viatura civil chegou levantando poeira e papel. Dela desceu um homem de terno leve, rosto cansado, gravata meio desprendida. Carregava uma pasta preta com um elástico que parecia segurar um segredo. Doutor Álvaro, Lia disse entre surpresa e colapso. Me ligaram do 190 com seu nome. Ele respondeu ofegante. Vim com tudo. Tá tudo bem com o menino? Agora está. O sargento, que já tinha ouvido o nome do advogado em algum lugar, mudou-se. O senhor é o advogado da família? Era do senhor Henrique e agora do espólio, Álvaro respondeu medindo as palavras. E da tutela que ele deixou encaminhada. Tutela. Bárbara mordeu a palavra. Agora, sem doçura nenhuma, Álvaro abriu a pasta como quem descobre a parte de baixo de um truque. Tirou um envelope do cartório, assinaturas azul escuro, selos, selo roxo amassado nos cantos. Testamento público. Cláusulas de confiança para o menor. Davi Henrique dos Santos. Instruções claras sobre guarda de fato com a senhora Lia. Até decisão judicial, sem prejuízo de visitas monitoradas da senhora Bárbara. Nomeação de um administrador independente de bens. Substituição fideicomissária. Tradução. O sargento pediu. Se o menino faltasse antes da maioridade, Álvaro respirou. O patrimônio iria para uma fundação. Não reverteria à viúva. Por um instante, o mundo ficou sem filhos. Nenhuma cigarra, nenhum trem, nenhum coração. O silêncio foi tão pesado que quase estalou. Bárbara deu uma risadinha curta que não encontrou saída. Ele jamais faria isso. Henrique confiou em mim. Quem é você para sugerir? Eu sou o advogado que acompanhou o senhor Henrique ao cartório, senhora Bárbara. Álvaro respondeu com uma firmeza cansada. E tenho gravações autorizadas pelo tabelião com todas as leituras em voz alta das cláusulas, conforme a lei exige. Eu preferia nunca ter que usar isso como arma, mas se for preciso eu uso. Renato engoliu uma pedra invisível. O sargento sem teatro, indicado para o celular que tinha na mão. A perícia vai cuidar disso. E desse aqui, balançou o aparelho. A tela ainda estava acesa, congelada em um aplicativo de vídeo. Um retângulo cinza com o ícone de play. O nome de um arquivo, Santa Luzia, Nanzul 29.mp4. Abaixo um lembrete, grave como um bilhete de resgate. É hoje. Os olhos do sargento subiram devagar para os de Bárbara. Hoje o quê? A ambulância uivou e fechou as portas. O barulho calmo, o tempo de volta. Lia subiu, sentou, segurou a mão de Davi e a cidade começou a escorrer para trás. Álvaro ficou menor no espelho da porta, ao lado do sargento que, de cabeça baixa, era mais um pedaço de segredo no brilho de uma tela. O próximo barulho foi de sirene e papel. O próximo cheiro de hospital. O próximo capítulo de gente que acha que sabe o que quer, até descobrir que nunca entendeu a natureza da própria ambição. E a história, que já havia quase se partido em 2 trilhos, estava prestes a mostrar de onde vinha cada peça. Há histórias que pedem para serem contadas de trás para frente, como se a causa estivesse sempre 1 metro atrás da consequência.
A de Henrique começou numa quarta-feira de chuva, com um telefone tocando no balcão da cozinha e Lia enxugando as mãos no avental para atender. Lia, ele disse, e a voz vinha com o sorriso que ela aprendeu de cor. É Davizinho como eu tudo. Chego mais tarde hoje. Reunião no Japi. Não deixa ele correr muito, o tempo é pesado. Ele já tá de pijama de dinossauro. Lia respondeu. Amanhã cedo, pediatra. Amanhã cedo eu monto o castelo de almofadas, prometeu Henrique. E levo ele para a escola. Você merece um dia de folga. A ligação caiu com um trovão ao fundo, como se o céu quisesse rimar. Às 20h17, o segundo telefone tocou. Não trazia voz, só um protocolo. Senhora, aqui é da Polícia Rodoviária. O carro do senhor Henrique dos Santos foi encontrado na curva do quilômetro 42 da Serra do Japi. Preciso que alguém da família... Lia sentou. O corpo entendeu antes da mente. O corredor, o pijama de dinossauro, o colchão de aventura, tudo virou um tubo estreito por onde o mundo escorregava. Bárbara chegou minutos depois, com um moletom que parecia recém-tirado do plástico e o rosto perfeito para as lentes. Abraçou gente, recebeu braços, piscou lágrimas. Na madrugada, o padre disse o que se diz nessas horas. E Lia segurou Davi na capela lateral, cantando baixinho uma música sem letra para que o menino soubesse que o ar ainda existia. No dia do velório, foi que o Dr. Álvaro saiu do corredor com a pasta preta. Era um homem que sabia que palavras podiam ser pontes ou abismos, conforme o pé que pisa. Não é hora, ele disse a Bárbara quando ela disse, já no estacionamento, sobre o inventário. Mas o testamento traz orientações que impactam a rotina do menino. Preciso conversar. Eles se sentaram numa pequena sala do escritório que cheirava a verniz e café. Lia preferiu ficar de pé. O carrinho de Davi estava ao lado, onde ele dormia com a cabeça torta na almofada e o dinossauro de pano abraçado ao peito. O senhor Henrique assinou um testamento público há 8 meses, disse Álvaro, abrindo a pasta com uma delicadeza que parecia respeito e não teatro. Ele deixou todo o patrimônio em confiança para o filho, com cláusulas de inalienabilidade até a maioridade. Nomeou um administrador independente, minha colega Sandra Pires, e localizado que as despesas da casa e a subsistência de todos os que aqui vivem hoje, incluindo a senhora Bárbara, serão custodiadas pelo trust dentro dos limites claros. A casa é minha, Bárbara cortou. Metade, pelo menos? Regime de comunhão parcial. Álvaro respirou. O regime será analisado no inventário. O que importa agora é Davi. O senhor Henrique deixou, além disso, uma carta ao juiz, interrogando a senhora Lia como guardiã de fato do menino, com poderes para decisões de saúde e educação de curto prazo, até que o juízo decida formalmente. Isso é ridículo. Bárbara riu sem humor. Uma babá decidida por cima da madrasta? Não é por cima. Álvaro respondeu com uma voz que parecia sempre preferir a estrada do meio. O é ao lado. A senhora terá convivência, mas a palavra final, no cuidado diário, será dela. E há uma razão relacionada a Henrique. Ele pousou os olhos no papel, mas não leu em voz alta. Ele não confiava na sua capacidade de leitura do que a vulnerabilidade do menino exigia. Bárbara ficou muito quieta. O dela silêncio não era o silêncio do luto. Era da construção e se acontecer alguma coisa com o menino. Ela perguntou sem olhar para Davi. Se Deus nos livre. Nesse caso, o patrimônio reverte à Fundação Casa Nova. Álvaro respondeu. Foi desejo expresso do testador.
Ele se sente em dívida com a instituição. Ela quem pagou sua faculdade como bolsista. Por um segundo, Bárbara esqueceu a máscara. O rosto murmurou num segundo que só Lia viu. Depois da máscara voltou mais polida. Henrique era generoso, ela disse, e o tom profundamente errado traiu a frase. Depois disso, as coisas seguiram uma rotina que só existe para os que perdem. Papéis, carimbos, dias que passam mais por cima das pessoas do que ao lado. Lia lista, fazia de remédios, marcava consulta, pegava Davi no colo quando ele acordava, chamando o pai num sonho, punha música baixa na tarde para o vento entrar melhor. Respondia com paciência quando Bárbara perguntava, pela 5ª vez, por que eu precisava avisar Lia cada vez que queria levar o menino ao clube. Porque é o combinado no testamento, Lia dizia, não tanto por orgulho, mas porque as coisas precisam ter nome. Os primeiros sinais vieram pequenos. Uma mensagem que Lia viu sem querer, quando pegou o saco de Bárbara por engano, você precisa confiar em mim, de um número salvo como R. Uma risada abafada na cozinha, à noite, quando Lia desceu para desligar a cafeteira e ouviu uma voz masculina dizer, e se a gente não precisasse esperar tanto? O cheiro de colônia de homem, que não era o de Henrique. Numa terça-feira que parecia igual às outras, Lia ouviu então o que não se desfaz ouvindo de novo. Ela estava no corredor do andar de baixo, procurando o espanador. Quando a porta do escritório entreaberta, cuspiu 2 vozes. Não aguento mais ver essa mulher mandando, disse Bárbara, com um grão de raiva que Lia nunca tinha ouvido tão nu. Uma babá, uma babá. Ele me humilhou com essa carta. Dinheiro é dinheiro, Babi, respondeu o homem que Lia conheceu depois como Renato. A voz tinha as arestas de quem vive na pressa e acha que o mundo deve a ele. Você quer o que é seu, vai ter. Só que tem um porém. Enquanto o moleque respira, você é visitado na sua própria casa, se o destino tomasse jeito. Bárbara sussurrou, e a frase ficou suspensa, tão revelada quanto a conclusão que ela não disse. Renato riu, um riso sem infância. O destino a gente empurra, ele é fraco. Lia descobriu 2 passos, como quem pisa perto de um buraco. O dinossauro de pano do Davi no braço dela ficou pesado. Subiu tremendas as escadas, fechou a porta do quarto do menino, sentou-se ao lado dele na cama. Ele dormia com o queixo colado no peito, o fio de baba desenhando um selo de paz no lençol. Ela pegou o telefone, abriu uma conversa com o Dr. Álvaro, digitou, preciso falar com o senhor urgente. Apagou, reescreveu, apagou de novo. O coração sugeria polícia. O cérebro lembrava que as acusações vazias são dardos de 2 pontas. E Davi? Davi não poderia ser rascunho. No dia seguinte, Lia resolveu o confronto. Escolheu a palavra com cuidado. Esclarecer. Foi até a sala quando Davi estava na creche por 2 horas e disse sem voltas, eu ouvi. Eu ouvi você dizendo que não me aguenta ver cuidando do menino. Ouvi um homem dizendo que o destino se empurra. Eu não sei o que vocês planejam, mas eu sei cuidar de Davi. E se for preciso, eu chamo a polícia. Bárbara não piscou. O azeite nos olhos dela ficou opaco. Você está exausto, Lia. Ouviu o que quis ouvir. Eu te pago férias. 1 mês no litoral. A gente não compra o lugar do outro com diárias, Lia respondeu. E eu não saio daqui, foi quando a madrasta recebeu. Um sorriso pequeno, que não era alegria nem deboche. Era uma operação. Como você quer, disse e saiu. Lia andou até a cozinha. Pensei num café.
Quando abriu a porta da despensa para pegar o açúcar, o mundo apagou um cheiro forte de pano. Não havia panoramas. Havia mãos. Uma empurrão nas costas, ela tropeçou. A tábua do degrau estalou, e em 2 segundos Lia estava dentro do porão, como uma lembrança que alguém tranca num armário. Bárbara! Constatado. O som bateu no cimento e voltou menor. Vai ser rápido. A voz veio fria pela fresta. Você mesmo disse que não sai daqui. Tô só te ajudando a cumprir a palavra. Ah, e não grita. Ninguém vem aqui há anos. A chave virou com um som que Lia nunca mais esqueceu. Não era o som de uma chave. Era o de um destino que pretendia mudar de direção e bater na parede. No escuro, ela tateou como quem tateia um corpo desconhecido. Achou a escada, achou o ferrolho. Achou num canto um caixão de ferramentas que deve ter sido esquecido ali na era do afresco de cimento. Uma chave inglesa, uma coisa parecida com alicate, parafusos. O porão cheirava à umidade e ao tempo. Ela respirou pelas narinas, curto, para não alugar o oxigênio em todo o lugar. Pegou o celular, sem sinal, mas a lanterna funcionava. Com os dedos tremendos, movidos à luz da tranca. O ferro estava inchado, coberto de um pó vermelho que parecia brilho do inferno. Ela encaixou a chave inglesa no parafuso da dobradiça. Aberto, o metal gemeu como um bicho. Um giro, outro. O suor escorreu nas costas. Mais 2 giros. O parafuso se rendeu ao século. Foi quando ouviu a coisa que transformou desespero em precisão. A risada de um homem no andar de cima. E a palavra trem. A memória daqui para frente corresponde a um filme conhecido. Davi, a venda azul, a passagem de nível, o táxi que virou flecha, a mão que virou garra, o trem que virou muro. Entre o porão e o trilho, existem 47 minutos e uma babá que atravessou séculos. Entre a ameaça e o ato, um plano com uma falha. A existência de quem se recusa a ser espectadora. Agora, no hospital, o letreiro do balcão disse Santa Luzia. E a recepcionista perguntou o nome completo de Davi para digitar um sistema que transformava histórias em prontuários. Lia respondeu soletrando o Z, como se isso garantisse alguma proteção extra. Vai demorar? Davi perguntou, a voz já mais redonda. Só um pouquinho. Você vai tomar um suco depois, quer apostar? De uva. Ele tradições. Como se a vida fosse isso. Escolha o sabor. Álvaro chegou 10 minutos depois com o sargento. Bárbara, escoltada, ficou na porta. Olhava para o corredor como quem mira um corredor de provas. A senhora vai prestar depoimento agora, o sargento disse. Seu namorado também. Ele não é meu namora. É, sim, Álvaro cortou, cansado de meias palavras. E ambos vão responder por tentativa de homicídio. E talvez por mais. Eu vou pedir a reabertura do inquérito da morte do Henrique. Os elementos... Ele ajeitou a gravata, um tique de quem pensa em voz alta. Os elementos que a gente sempre achou que não fechavam, agora começou a dizer um nome. Sabotagem. Bárbara respirou pela boca. Foi como se pela primeira vez tivesse esquecido de que respiramos sem comando. Lia olhou para ela e no fundo encontrou um vazio que não era monstruoso por ser enorme, mas por ser muito pequeno. A maldade ali era um conjunto de coisas miúdas empilhadas, inveja, orgulho, cobiça, que juntas fingiam ser um dragão. O que acontece agora? Lia perguntou, olhando mais para Davi do que para os adultos. Agora a gente investiga, o sargento respondeu. A senhora cuida dele, eu cuido do resto. E por resto,
Ele queria dizer trilhos, carros, celulares, mensagens, vozes que se gravaram mesmo quando alguém tenta apagar. E uma pergunta que sempre volta: quando foi que as rotas chegaram a se atravessar para dar nisso? No posto policial, 2 horas depois, quando Renato achou que poderia viver de mentiras pela última vez, o perito digital gritou à cabeça do laptop: Sargento, esse vídeo aqui não foi só gravado, foi compartilhado. Com quem? Disse Álvaro, já sabendo que toda boa resposta traz um problema novo. Com um número salvo como Barbie e com um contato que aparece como M com o emoji de peixe. M, mecânico, oficina. E no dia da morte do Henrique, tem conversa com esse M aqui falando de dar um jeito no freio. O silêncio, dessa vez, não estalou. Sussurrou. A história não estava só num trilho. Era uma estrada inteira prestes a explodir em sinais. Algumas verdades não chegam gritando. Eles batem à porta, esperam. E ambos, quando percebem que você está cansado demais para impedir. Na noite do resgate, elas vieram em fila. Um vídeo compartilhado, um contato salvo com um peixe, um histórico de mensagens sobre freios, às 22h43. A sala da delegacia parecia uma boca de luz num bairro que já dormia. O perito digital mexia no laptop como quem desmonta um relógio suíço. O sargento, encostado no batente, mastigava um palito de dente com a paciência de um pedreiro antigo. Álvaro, gravata solta, lia e relia as autorizações de busca e apreensão como quem revisa um voto em tribunal íntimo. Lia, com o joelho enfaixado e Davi dormindo no colo, tinha um olho no relógio e outro na porta. Aqui, disse o perito. Conversas do dia do acidente. Renato falando com M. O nome do contato é Maurício Peixe. Oficina Peixe em Filhos, rodovia Anhanguera, quilômetro 62. Olha o trecho. Na tela, as letras eram pedras. Renato, dá para fazer sem ninguém notar? M, se for sutil. Vazamento lento? Ele não nota. Você me traz o carro quando? Renato, ela me empresta o carro dela. O dele, eu arrumo acesso na quinta. É rápido! Álvaro recostou. Ela, Bárbara, eles mexeram no carro do Henrique. A gente não acha. O sargento corrigiu, firme. A gente prova. A madrugada engatou sem dó. Uma viagem foi para o escritório, outra para o prédio de Bárbara. Um oficial de justiça acordou um juiz plantonista com um evento que, de tão absurdo, recobrava a palavra necessidade. Na tela, mais coisas brotavam como ervas peculiares, áudios apagados, recuperados, comprovantes de depósito em espécie, prints de um aplicativo de notas que mostrava uma lista com itens e um título escrito por dedos apressados. Plano B, trilhar parada, Santa Luzia venda. Azul Remédio de Asma Filmes, dos anos 30 choro, a palavra choro, cortou Lia de um jeito que o joelho não cortou. Ela abriu Davi mais perto, sentindo o peso miúdo do menino que dormia a salvo dentro de um mundo que, do lado de fora, cabia uma engenharia de crueldade. Às 2h11, a oficina tinha portão meio aberto, meio fechado. O letreiro Peixe em Filhos perdeu a pintura nas letras. O cheiro era de óleo queimado e de culpa velha. O mecânico de óbvio, Maurício, acordou com um foco de lanterna no rosto e um ofício que trazia o carimbo de quem não pede, manda. Vão entrar no meu estabelecimento assim? Lhe esboçou coragem. Com ordem judicial, o sargento designado o papel, e com a paciência acabando.
No fundo do galpão, numa prateleira, encontrei uma embalagem de fluido de freio com metade do conteúdo e um funil ainda pegajoso. No computador da oficina, os registros de serviço tinham um buraco do tamanho de um carro. No intervalo de 2 horas, nenhum sistema operacional cadastrado, mas o sistema de segurança registrava a câmera interna desligada às 15h58 e ligada às 16h47. O carro de Rick, um sedã cinza, entra numa sombra de gravação e sai de outra, intacto apenas pelo lado de fora. Eu só fiz manutenção. Maurício defendeu-se, sem que ninguém acusasse. Foi o Renato que pediu uma olhada no ruído. Eu não sabia. Não sabia disso? O sargento encostou o corpo na bancada, baixando o tom que os homens avisaram como aviso. Não sabia que alguém morreu na curva da serra 1 semana depois do seu serviço? Não viu o jornal? Não respondeu o apito que está soando agora aí na sua cabeça? Maurício sentou. Um homem que envelheceu 6 meses em 2 minutos. Passou a mão no rosto e descobriu que a barba cresceu com medo. Ele disse que era para amaciar o freio, que o cara era arrogante e precisava aprender a ser humilde. Eu mexi no fluido. Foi um pouco. Ele disse que o carro ia rodar só na cidade. Eu não pensei na serra, pensei no dinheiro, o sargento completou. De quanto foi a aula? Ele olhou para o chão. 12 mil, em espécie, pago por uma mulher, loira, óculos escuros, cheiro de perfume muito caro. À madrugada ganhou uma quina nova. No hospital, Lia foi chamada para a sala do conselho tutelar. O corredor tinha uma proteção de brinquedos do outro lado do vidro. Davi, acordado, brincava com um carrinho vermelho e fazia vrum com seriedade. Senhora Lia, uma conselheira, doutora Selma, tinha uma voz que tratava palavras como mantas. A situação hoje é extraordinária, mas a gente precisa seguir rito. O testamento do pai dele indica sua guarda de fato. O Ministério Público já foi acionado. O juiz plantonista vai dar uma decisão liminar nas próximas horas. Até lá, a senhora permanece com o menino. A senhora sabe que isso não é uma batalha? É proteção. Eu sei, Lia respondeu, e pela primeira vez naquele dia, que já era outro, a palavra não soou como uma promessa de dor. Vamos conversar com o Davi? Uma psicóloga, doutora Marina, acrescentou suave. Não é só para ouvir como ele nomeia as coisas. Sem iniciar. Ele fala de jogos, de vendas. Da titia Bárbara? Davi entrou, o carrinho debaixo do braço. Sentou na cadeira pequena e balançou as pernas. Oi, Davizinho. Marina inteligente. Me conta, você gosta de brincar do quê? Esconde, esconde, ele disse. E de corrida, e de desenho. Corrida com os olhos abertos ou fechados. Fechados é difícil, ele fez uma careta. Mas a Babi falou que eu sou corajoso e quando você fecha o olho, você escuta o quê? Ele pensou. Trem. E depois ali apresentou o jeito de Lia. E como é o jeito de Lia? O jeito que acontece, ele respondeu cheio de razão. As anotações de Marina foram enxutas. Ninguém queria enfiar um bisturi onde bastava ouvir. A caneta dela arriscou uma linha. Não fantasiou. Não confabulou. Nomeou a madrasta como iniciadora do jogo. Confirmou a venda. Indícios de instrumentalização da criança. Enquanto isso, Bárbara ocupava outro cenário, o corredor da delegacia, com uma blusa de tricô que parecia ter sido escolhida para dizer "sou humana". Ao lado, Renato vestia uma postura de "não sou bandido, sou encrenca".
Um repórter que fez barulho apareceu com uma câmera pequena e um microfone que parecia desajeitado demais para entrevistar maldade. Bárbara, a senhora tem algo a dizer? Ela engoliu 2 vezes. Tenho, que sou vítima de uma narrativa. Perdi meu marido. Tinha uma relação maravilhosa com o enteado. Aguardem minha versão. É tudo um grande equívoco. E o vídeo? Eu ainda não vi. Ela ofereceu um olhar batido, como se os olhos pudessem ser órfãos do próprio corpo. E eu confio na justiça. A justiça, como uma senhora paciente, ouviu sem rir, às 9h02, saiu um liminar, guarda provisória de fato a Lia, com acompanhamento do Conselho Tutelar e equipe técnica da Vara da Infância, visitas da madrasta suspensas até perícia e avaliação de risco, autorização de se aproximar a menos de 200 metros do menino e da casa, passaporte retido preventivamente, carros e dispositivos a descobertos para a perícia. Uma lista que parecia uma cerca, a primeira que não era de vento. Álvaro entregou a papelada a Lia com a gravidade de um ritual. O juiz citou a carta do Henrique. Ele escreveu que Lia tem a bússola quando o terreno é lama. Eu nunca entendi tanto essa frase. Lia não chorou. O corpo guarda lágrimas como um banco guarda títulos. Só libera quando ninguém mais espera. A partir daí, o cerco foi obra de engenharia. As câmeras do pedágio, na sexta-feira anterior ao acidente, registraram o carro de Renato, um hatch preto, seguindo a 2 faixas de distância o sedã cinza de Henrique. Metadados do celular de Renato mostraram pingos de localização que coincidiam com as antenas da serra. No dia do passeio, a passagem de nível, a venda foi comprada em uma loja de utilidades no centro, e a câmera da caixa pegou Bárbara testando o elástico como quem testa uma fita de presente. A narrativa que Bárbara tentou construir, eu não sabia, eu não quis, eu fui arrastada. Começou a desmoronar com o peso das próprias mensagens. Em uma delas, mandou a Renato uma foto da embalagem do remédio de asma de Davi com a frase: "Esqueci sem querer no console". A maldade, além de operar, costumava anotar operação. Numa noite, já na casa de Henrique, a campainha tocou. Lia olhou pela câmera do interfone e o estômago virou vidro. Bárbara sozinha, sem maquiagem, com um moletom e uma sacola plástica. O relógio dizia 23h17. A medida protetiva dizia 200 metros. Eu só quero falar. A voz de Bárbara saiu metafísica pela caixinha. Lia, eu sei que errei. Você está violando uma ordem judicial. Lia respondeu, a voz que não tremia por fora das mãos, o tremor de dentro. Eu vou chamar a polícia. Não precisa, ela insistiu mansa. Eu trouxe o chocolate. Aquele que prometi por Davizinho. Foi quando Lia entendeu que Bárbara não estava ali por um pedido ou confissão. Ela testou o cerco. Empurrava as notas com a ponta do dedo para ver se elas eram de borracha. Davi está dormindo, Lia disse. E chocolate não é moeda de troca por vida. Vai embora. A luz da rua lambeu o rosto de Bárbara e por um instante ela pareceu cansada de si. Depois virou as costas, sumiu no corredor e a câmera pegou um borrão de sombra passando rápido demais. O sargento chegou 10 minutos depois, viu o vídeo, assobiou curto, anotou. Ela vai tentar outra coisa. A gente dobra a ronda. Tentou. No dia seguinte, uma ligação para a escola de Davi, em voz melosa, imitando o timbre de Lia.
dizendo que buscaria o menino mais cedo, porque o papai do céu chamou o vovô e a gente vai no enterro. A secretária, treinada em procedimentos e em humanidade, pediu a senha da retirada. Quem tenta falsificar afeto costuma esquecer que afeto tem protocolo. Em paralelo, a perícia no carro de Henrique falou por partes. Havia marcas de contaminação no fluido de freio, com uma impureza que parecia água de torneira, diluição suficiente para, em alta demanda, gerar perda de eficiência. O ABS apresentou um erro intermitente, coincidente com intervenção humana não autorizada, no linguajar que só os laudos fornecem a lisar. A curva do quilômetro 42, molhada naquela noite, fez o resto. A acidentalidade derreteu como gelo no chão. Com isso, Álvaro fechou o relatório. A reclassificação é viável, de acidente para homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público vai denunciar os dois e pedir prisão preventiva. Eles não vão esperar o oficial tocar a campainha. O sargento vaticinou. Gente que planeja trem não respeita relógio. No fim daquela mesma tarde, Renato desapareceu. Deixou o celular numa caixa de sapato na casa de um primo e saiu por uma porta dos fundos que os mapas não conheciam. Bárbara abandonou o apartamento de luxo, desligou o gás, fechou as cortinas, esqueceu propositalmente 2 taças na pia, como se isso produzisse a ilusão de volto já. Um Uber, registrado no app, fez uma corrida até um apartamento na Vila Rubi, pagando com cartão de uma amiga que invariavelmente viraria testemunha. A captura, então, virou uma coreografia. Mandado rápido, rotas traçadas, portas batidas. Uma noite que prometia final lia nesse meio, impediu o mundo a um quarto com cortinas translúcidas, uma pilha de livros de dinossauros, uma nebulização no canto e um menino que perguntava: sincero, a Babi ainda vem brincar comigo? Ela tomou o cuidado de não deixar a palavra nunca virar garra. Brincar, não, respondeu. Ela agora vai conversar com pessoas que vão ensinar para ela o que é certo e errado. A gente vai brincar com quem sacode a gente para perto, não para longe. E o papai? O papai é o vento bom que empurra a pipa na direção do céu. Ele pensou nisso fundo, como quem mastiga uma pergunta em silêncio. Depois, encostou a cabeça no braço de Lia e dormiu. Lia ficou, como sempre, de vigília. Às 3h19, a rádio do sargento crepitou no porta-luvas da viatura. Flat Vila Rubi, apartamento 1207. Movimentação confirmada. 2 suspeitos no local. O motor ligou como quem acorda um boi. 2 viaturas, uma descaracterizada e a civil com Álvaro dentro. O elevador do apartamento tinha cheiro de carpete molhado e de histórias de outros. O corredor do 12º andar, estreito, guardou ecos que preferiam não se ouvir. Porta 1207, um fio de luz por baixo. Vosério baixo dentro. Uma TV ligada em volume indeciso. O sargento encostou na orelha. Ouviu a palavra estrada. Mandado, ele disse para si e para a madeira. No 3, a bateria do pelotão civil funciona como ensaio que dá certo no palco. A porta cedeu com um protesto de metal. Renato, que segurava uma mochila, congelou no meio do quarto. Bárbara, de cabelo preso às pressões com um elástico, tinha cansaço nos olhos. Deu um passo para trás. Polícia! O sargento apresentou a palavra como quem apresenta um deus antigo. No chão, mãos na cabeça. Renato foi de joelhos à velocidade de quem entende que gravidade é lei. Bárbara hesitou.
Os dedos se curvaram como garras que esqueceram de ser mãos. No criado mudo, uma passagem de ônibus para Uberaba. Na bancada, um envelope com dinheiro. No chão, um chinelo de Davi, o esquerdo, esquecido do lado da cada vida. Bárbara começou, mas a frase não encontrou sequer verbo. O clique das algemas colocou ponto final numa oração que vinha sem submeter desde o início. Do lado de fora, a madrugada fez uma pausa. Era como se, por um segundo, o mundo tivesse ficado em suspenso para ver se a justiça, afinal, fecha portas. Sem rádio, outra voz. Sargento, imprensa na porta. Deixa ver o nascer do sol, respondeu. Eles vão ter história. E, enquanto a cidade ainda bocejava, a lista da maldade começou a cumprir pena na fila do cartório do mundo. Flagrante, preventiva, denúncia, audiência de custódia. O trem, que quase roubou uma vida, ficou pela primeira vez para trás. O dia da audiência de custódia amanhece com o cheiro de café recém-passado e papel úmido. A sala é menor do que parece nas novelas. Uma mesa, o brasão, o crucifixo, um relógio que anda alto demais. Bárbara entra primeiro, algemada à frente, cabelo puxado, o rosto sem a maquiagem que ela usava como armadura. Renato vem em seguida, o olhar varrendo tudo, como quem ainda calcula saídas que não existem. Vamos começar, diz a juíza de plantão. Eudre Heloísa, a caneta já pronta. A voz sem pressa nem pena. A promotora, doutora Lúcia Brandão, tem olhos de quem dormiu pouco e trouxe argumentos de sobra. O defensor público de Renato, doutor Valdir, pede liberdade provisória com monitoramento. O advogado particular de Bárbara, Dr. Nestor Maia, fala de equívocos, incompreensões, ausência de dolo. A juíza escuta como quem peneira farinha. Pede o vídeo. O perito conecta o celular de Renato a uma tela que existe justamente para coisas que ninguém queria ver. A imagem crua, a venda azul, o trilho, a voz cantada de Bárbara dizendo 1, 2, 3... Já! O trem, o apito, o corpo pequeno correndo. A chegada de Lia. Ó puxão. O quase. Ninguém respira nos 15 segundos mais longos da sala. Prisão preventiva convertida para ambos, diz a juíza, sem tirar os olhos do papel, mas vender tudo. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, para a proteção da criança. Apresentem-se ao Presídio Feminino da capital e ao CDP de Hortolândia. O Ministério Público apresenta denúncia em 5 dias. Próximo, as cliques das canetas assinando são como marteladas em metal frio. Do lado de fora, a cidade abre os olhos devagar. Lia e Davi ajudam a luz a entrar pela janela de casa. Um liquidificador ronca suco de manga. Davi empurra o copo de volta uma vez, e Lia empurra de volta com paciência 2. O nebulizador está ali, troféu de cuidado. O carrinho vermelho, estacionado ao lado da estante baixa. A tia Selma vem hoje? Ele perguntou a boca laranja. Vem, sim. Vai brincar de massinha com você. E depois a tia Marina também? Lia responde, sem transformar o mundo numa agenda. Mas o mundo virou uma. Chega também Sandra Pires, a administradora do Trust. Roupinha simples, óculos fechados. Uma calma que se oferece como sofá. Eu cuido da burocracia, diz para Lia, abrindo o caderno na mesa. Você cuida do essencial. Mandou os recibos da escola e da terapia. O juiz já autorizou as despesas de acompanhamento psicológico e de natação. Mandei. Ele ama a água. Lia conta. E o verbo no presente é um bálsamo.
Enquanto isso, no Ministério Público, a denúncia toma forma. Homicídio qualificado consumado contra Henrique. Motivo torpe, cobiça, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Sabotagem dos freios, concurso de pessoas. E tentativa de homicídio qualificado contra Davi. Meio cruel e recurso que dificultou a defesa. Venda, armadilha com trem. A caneta da Dorta Lúcia não treme. Ela conhece os contornos do abismo. A defesa reage com o que tem. Dr. Nestor protocola pedidos de revogação da prisão, fala de mãe afetiva, contexto de luto. Circunstâncias que nublaram o juízo. Dr. Valdir pinta Renato como peça menor, fantoche, e o mecânico Maurício, tremendo entre culpa e problema, procura a promotoria para colaborar. Fala da mulher de óculos, do pagamento em espécie, do pedido de amaciar freios, do vídeo em grupo que recebeu e apagou no mesmo minuto, achando que desligar o celular apaga do mundo. Traz recibos, indica a conta de laranja. Aponta a prateleira onde guardou vergonha. O senhor responde também, a promotora avisa honesta. Mas colaboração sincera ajuda, e a pena ouvir isso. A fase de instrução vira um corredor. Testemunhas entram e saem com histórias que se juntam como peças de um mosaico que não suportam outro desenho. O taxista repete o que viu. A conselheira Selma descreveu a visita à escola e a tentativa de retirada com senha falsa. A psicóloga Marina fala do jeito que acontece e da venda azul. O perito automotivo passa pelo laudo, como quem segue um manual. Cada palavra um parafuso no lugar. Álvaro, o advogado, traz o testamento, a carta ao juiz, a cláusula da fundação. Lia sentada conta do porão. Eu disse, chamo a polícia. Ela disse, tô só te ajudando a cumprir a palavra. E trancou. Tinha como alguém te ouvir? Pergunta a promotora. Não. E o cheiro lá de baixo? Lia fecha os olhos um segundo, como quem acendeu uma lâmpada por dentro para ver melhor por fora. É um cheiro que só existe onde o tempo apodrece. Bárbara, quando fala, escolhe pronomes como quem escolhe acessórios. Evita eu. Prefira a gente, a situação, as coisas, os fatos. Chora sem lágrima. Gagueja onde convém. Diz que só quis uma brincadeira, que nunca quis mal, que não sabia do trem, que quem nunca fez bobagem. A promotora não discute moralidade. Mostra o vídeo. Mostra as mensagens. Mostra a foto do remédio de asma com a legenda Esqueci sem querer no console. Mostra o bilhete. É hoje. Renato tenta o caminho do não era pra tanto. Diz, eu nem sabia que tinha criança. A tela desenvolve o Davizinho aqui por ele mesmo 2 noites antes. Em áudio, a Bárbara quer que o Davizinho seja destemido RS. A palavra RS entra no processo como uma pedra. Do lado de fora, o mundo de Lia e Davi empilhou cotidianos. Ele aprende a respirar fundo antes do sopro no bocal do espaçador, com a gravidade de quem pesa um planeta pequeno nos pulmões. Lia aprende a reconhecer gatilhos de ansiedade escondidos em trivialidades. O apito do micro-ondas. Uma música que parece apito, um desenho com trem demais. Trocam. Ela ensina que janelas abertas não são buracos. Ele ensina que coragem é coisa que cabe na palma da mão de um menino de 5 anos segurando um carrinho vermelho. Quando a instrução termina, vem a decisão de pronúncia. O juiz lê por 27 minutos, voz firme, cita artigos, julgado. O Código Penal como se fosse um mapa que leva ao júri.
Pronuncio os acusados, Bárbara de Almeida e Renato Farias, a julgamento pelo Tribunal do Júri, e como incursos nos artigos 121, parágrafos 1, incisos 1º e 4, e 14, gun, do Código Penal, e 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4, do mesmo diploma, na forma do artigo 29, nega recorrer em liberdade. Manda íntimo. Põe a máquina do júri para funcionar. Sem intervalo entre a pronúncia e o julgamento, o tempo ensaia normalidade. Lia apresenta Davi ao clube da leitura da biblioteca do bairro. Ele escolhe um livro com capa de foguete. O bibliotecário, um senhor de barba branca, pergunta: quer carimbo? E quando o carimbo bate no cartãozinho, o barulho não lembra trem. Lembra pertença. À tarde, eles plantam manjericão num vaso, e Davi batiza a planta de Henrique, sem consultar ninguém, porque algumas homenagens não pedem licença. À noite, Lia tira do armário uma caixa de sapatos com cartas que Henrique nunca enviou. Rascunhos de discursos para o aniversário de Davi de 3 anos, uma lista de filmes para ver juntos quando ele parar de ter medo de monstros, o esboço de um "se eu faltar" que nunca se propôs se cumprir. Ela lê em silêncio, batendo o pé no ritmo do texto como se fosse música. Chega o dia do júri. O fórum tem cheiro de madeira encerada, ansiedade e café de garrafa térmica. Os jurados são 7, retirados de uma sala onde a televisão cochicha novela antiga. A promotora ajeita os óculos, a defesa ajeita gravatas. Álvaro enviou no último banco, discreto, mas presente. Lia não entra no plenário. Prefiro a antessala, olhos num crucifixo que não é fé, é foco. Davi fica com a tia Marina na brinquedoteca do fórum, montando um trem de madeira que não anda, só encaixado. E isso já basta. O juiz-presidente abre a sessão, tira do envelope as cédulas com os nomes, sorteia os 7. Pergunta impedimentos, suspeitas. Leia a decisão de pronúncia. Explica que quem decide fato é o povo e quem decide pena é ele. A ordem da instrução se repete como música que muda de tom no refrão. Testemunhas réus. A pergunta que corta o ar vem da promotora. Senhora Bárbara, por que a venda? Bárbara segura o braço da cadeira como quem segura uma escada. Era um jogo. Eu vi na internet. Diz que desenvolve confiança. Confiança de quem? A promotora insiste, sem elevar a voz. De uma criança de 5 anos, num adulto que a vendou e a dirigiu em direção a um trilho. Silêncio. O vídeo é exibido. O presidente do Tribunal do Júri pede compostura. A faz defesa o que pode. Fala de dúvida razoável. Fala de ausência de intenção. Tenta jogar a culpa inteira em Renato, depois inteira no mecânico, depois inteira no acaso. A porcaria da palavra acaso não encontra cadeira onde sentar. Nos debates, a promotora abre uma pasta com páginas marcadas por post-its coloridos, mas fala olhando nos olhos dos jurados. Conta a história sem adjetivos. Uma família, um pai que confia numa babá, um testamento que resguarda um menino, uma madrasta que não aceita, um namorado que aceita o que não deveria, uma oficina onde uma peça é adulterada, uma curva onde um carro precisa de freio, um vídeo, uma venda azul, um apito, uma criança em pânico, uma babá que corre contra uma parede de ferro. O resto vocês viram. A tentativa de defesa esquentar emoções. Traz a palavra madrasta como vítima de estereótipos. A promotora devolve estatística. Mais de 60% das mortes no trânsito com falha mecânica grave, intervenção tem humana. Os jurados recolheram-se à sala secreta às 19h02. Levam perguntas, levam imagens,
levam uma venda que ninguém quer tocar. O relógio da parede do corredor faz questão de contar segundos com o som do pêndulo imaginário. Lia senta na antessala, mãos entrelaçadas, e pensa num truque que aprendeu com Davi: contar até 5 e depois de 5 até 1. Fiz. 4, 3, 2, 1. Repita, as portas se abrem. O juiz coleta os quesitos, lê, confere de novo. A respiração do plenário parece uma flauta quase desafinada. O juiz pigarreia. O conselho de sentença confirmou que os acusados praticaram os crimes descritos na pronúncia. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima no homicídio de Henrique. Tentativa de homicídio qualificado em relação a Davi. Por maioria. A palavra por maioria entra na sala como um saco de areia que impede a alegria de sair correndo. O júri não é lugar de comemoração. É de relatório contido, dor reconhecida, falta que ganhe nome no papel. O juiz dosimetriza a pena na sequência, naquele ritual de somar, subtrair, considera agravantes, atenuantes, a confissão parcial de Renato, que vale porque veio pouco tarde, a frieza de Bárbara, que vale muito porque foi inteira. O resultado, na cifra que interessa menos que o sentido, vem pesado. Penas que, somadas, ultrapassaram 2 décadas para cada um. Regime inicialmente fechado. Custas. Direito de recorrer. Sim, mas presos. Eles olham para os próprios sapatos como se houvesse respostas no cadarço. Na saída, a imprensa tenta pescar frases. A promotora diz uma só: hoje a justiça não foi vendida. Álvaro aperta o ombro de Lia, que não chora. Davi, de volta ao colo, pergunta com a solenidade das coisas simples: a gente pode passar no parquinho? Pode, Lia responde. E vai ter tudo o que cabe depois de um parquinho. Pipoca, balanço e voltar para casa. No caminho, o mundo parece menor. Não em importância, mas em perigo. O trem, que quase virou sinônimo de fim, vira, por um segundo, um brinquedo de praça, que faz barulho de vento quando passa. Lia empurra o balanço com cuidado, um pé atrás do outro. Um corpo que já aprendeu que proteger é um verbo que se conjuga sempre. E a vida, teimosa, começa a abrir lugar para o que vem depois. Um ano depois, a casa acorda com barulho de chaleira, cheiro de pão na chapa e um sol que bate de leve na mesa de madeira. Davi já mede o dia pelos rituais que salvam. 2 borrifadas do inalador antes da escola, um gole d'água, um beijo na testa, uma respira comigo, que ficou de enfeite quase música. O vaso de manjericão, batizado de Henrique, tomou o peitoril da janela. Quando o vento passa, as folhas roçam umas nas outras como quem cochicha coisas boas. Bárbara e Renato viraram processo, depois sentença, depois números em regimes fechados. Recorreram perdidos de novo. Maurício, o mecânico, contou tudo, cumpriu o que devia, e agora varre quadras de escola e dá palestras truncadas para aprendizes de oficina. Freio é vida. Ele repete com um resto de vergonha sempre à mesa. A passagem de nível do Santa Luzia, aquela mesma, ganhou cancela, sirene, chão pintado e uma placa nova, com dados e nome de projeto: Intervenção de Risco 27. Ninguém escreve quase, mas ele está ali invisível, alertando. Lia aprendeu a dizer não para o mundo e sim para o que cabe. Descobre que em certas tardes a coragem tem gosto de suco de uva, e em outros silêncios compartilhados no sofá, um livro aberto que demora a ser lido.
O quarto de Davi agora tem um céu colado no teto e um foguete desenhado por ele mesmo com canetinha. Do lado do armário, um prego vazio lembra um objeto que a polícia levou e que nenhum deles quer de volta: a venda azul. Foi parar no processo e depois nenhum arquivo de coisas que não merecesse retorno. Vem então o dia que muda o nome das coisas. Vara da infância, sala com tapete colorido, estante baixa de brinquedos, pilhas de processos que tentam aprender a ter alma. A juíza chama pelo horário. A promotora sorri de canto. O assistente social abre uma pasta com laudos que dizem o que as manhãs já tinham dito: vínculo, afeto, rotina, proteção. A família extensa foi ouvida, ninguém se habilitou. O testamento falou alto, e o ECA falou mais alto ainda. O melhor interesse do Davi mora onde ele chama de casa. Davi, a juíza baixa a voz até caber no ouvido dele. Me diz, você quer continuar morando com a Lia? Ele olha para cima com o jeito de quem considera seriamente o peso das palavras. Faz um sim, garoto, depois outro maior, balançando o corpo junto. Quer que o sobrenome dela entre no seu? Quero, ele responde, decidindo como quem escolhe o sabor de sorvete. Mas não tira o meu pai, tá? O sorriso da juventude é o tipo de diploma de humanidade que não cabe num currículo. Ela lê a sentença em voz clara. Cada verbo uma chave. Defiro o pedido de adoção. Determino a imediata averbação no registro civil, com inclusão do sobrenome da adoção, sem prejuízo da manutenção do patronímico paterno. A partir desta data, estabeleço filiação plena, com todos os direitos e deveres decorrentes. Bate o carimbo. O som é do mundo que assenta. No cartório, uma moça de uma digita vermelha devagar, como se grafar uma nova certidão fosse bordada. Entregar a folha quente. Davi pega com as duas mãos, como se segurasse um pergaminho do tesouro, e pergunta: isso é o nosso papel de ser? Lia ri, e o riso vem com água nos olhos. É o papel do que a gente já é. Saem e comem bolo de cenoura com calda grossa na padaria que Henrique gostava. Lia fala do pai sem empilhar dor, como quem abre uma janela. Conta do castelo de almofadas, do jeito que ele ria quando a mangueira espirrava na cara, do truque que ele fazia de fingir que o dente caiu de susto. Davi escuta e guarda, como quem coleciona pedrinhas de rio, polidas pelo tempo. À noite, de volta em casa, uma festa pequena. 3 amigos, a administradora Sandra Pires, o doutor Álvaro com uma caixa de brigadeiros e o sargento sem farda, com uma tímida garrafa de refrigerante e um abraço que parece árvore. A campainha toca e Davi corre. Ele já aprendeu que há campainhas que valem abrir. No meio do parabéns improvisado sem velas, lhe percebe que o mundo, por mais torto, às vezes se rearruma para caber certo. Agora eu sou seu filho de papel e de verdade, Davi declara, depois da segunda fatia, com a boca cheia e total entendimento do universo. E você é minha mãe. A palavra mãe encontra o lugar de sempre em Lia, um lugar que existia desde antes de existir. Ela não corrige, não acrescenta, não explica. Só abraça e diz, sou sim, como quem assina embaixo de uma vida inteira. 2 meses depois, voltam ao Santa Luzia. Não por necessidade, mas por escolha. É domingo de céu desamarrado. Um cancela desce e sobe, com a calma do que aprendeu a respeitar as normas dor. Davi segura forte a mão de Lia e observa. Quando o trem vem, ele não fecha os olhos. Faz outra coisa.
Aponta para os vagões e inventa histórias rápidas para cada janela. Ali mora um cachorro que vai visitar a vovó. Ali tem um pacote de martelo que só martela nuvem. Ali tem livros indo para uma biblioteca gigante. O apito corta o ar sem machucar. Lia respira junto. Depois dos vagões, jogam pedra no rio e deixam os segundos virarem círculos. A vida se anuncia em miudezas. O bilhete do professor dizendo que Davi chamou a si mesmo de engenheiro de respiração na redação. A primeira viagem à praia, com spray salgado no rosto e o ritual do espaçador antes de correr de encontro às ondas. Uma visita ao Museu Ferroviário, onde o apito vira parte de um passado que não manda mais. No quintal, o manjericão Henrique cresce e dá folhas para o molho do domingo. Às vezes, Davi encosta o nariz nas folhas e diz que tem cheiro de dia bom. O truste continua a pagar escola, consulta, remédio, natação. Sandra presta contas num e-mail que chega pontualmente no fim do mês, com planilhas mais organizadas que de madrugada. Álvaro, silencioso, aparece pouco e o suficiente num aniversário, numa audiência, numa tarde qualquer, trazendo um livro que ele jura que é para Davi, mas está sublinhado o menino inteiro como quem teve um tardio no peito. Uma vez por ano, a juíza pede relatório da equipe técnica, ver como andam os passos, se a casa segura o que promete. O assistente social vem, sentado no chão, monta quebra-cabeça. Davi explica com seriedade que coragem não é ter medo, é ter a mão de alguém. A assistente escreve vínculo seguro e desenha um coração pequeno no canto da folha, coisa que não vai para o processo, mas vai para a cabeça dela quando deitar. Às vezes, o passado cutuca. Na escola, uma mãe comenta sem maldade: que história aquela, hein? Lia respira. Escolhe o que cabe contar e devolver um "pois é", que encerra o assunto sem pregar cartaz. À noite, quando a casa dorme e o vento passa fazendo barulho nas folhas do Henrique, ela abre a gaveta da cozinha e relembra a carta do testamento. Aquela linha que acabou virando norte. Lia tem a bússola quando o terreno é lama. Sorri sozinha. Repara nas mãos, as mesmas que tiraram um menino de um trilho. E entende, bússola não mostra atalho, mostra direção. O resto é passo. No aniversário de 6 anos, Davi ganha uma pipa com rabiola azul. Lia ajuda a empinar num campinho de bairro. O fio corta o céu com aquele som fino que lembra risada distante. Quando a pipa sobe, Davi solta um "olha, pai", que não pede resposta, só partilha o alto. Lia, de olhos semicerrados contra o sol, responde do jeito que ele quer dizer, do lado, com a mão aberta, pronta a se cair. Não cai. O vento sabe o que faz, e a história que começou num porão escuro, num trilho e num quase, termina em casa aberta, jardim e sempre. Não é que o trem tenha parado de existir. É que agora, quando passa, faz parte do mundo. Um mundo onde um menino respira fundo, uma mulher assina o que sente e uma lembrança chamada Henrique espalha cheiro de manjericão pela cozinha. Onde a venda azul perdeu o poder e virou só cor. Onde o é hoje não ameaça, anuncia. Hoje, por exemplo, tem massinha depois da escola, molho no fogo, pipa no céu e um futuro inteiro dizendo já. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos suspenses. Compartilhe com quem ama uma boa reviravolta e comente sua parte favorita.